Portanto, o quanto de direitos fundamentais serão aplicados às relações privadas terá de ser determinado por ponderação, levando em conta o direito fundamental em jogo e o princípio da autonomia da vontade, que é um princípio igualmente constitucional e que rege o direito privado. Porque, embora a constitucionalização do direito seja um fenômeno positivo, ninguém achará bom constitucionalizar todos os espaços da vida. Há espaços que devem ser reservados à intimidade e à vida privada sem a intromissão do direito constitucional, aliás, sem intromissão de direito algum. E, portanto, ninguém imaginará que um pai que encontre um livro de interesse de um dos seus 4 filhos não possa levar só um livro para casa, tenha que levar 4, senão estaria violando o princípio da isonomia. Não parece razoável isso. E se formos aplicar a todas as relações da vida o direito constitucional e o direito público, as moças bonitas e os rapazes bonitos, quando quiserem namorar, vão ter que abrir uma licitação, porque esta é a forma que o direito público impõe quando a oferta é menor do que a procura. E, consequentemente, ninguém imaginará que esta seja a forma adequada de se estabelecerem relações pessoais. Quem imaginava invocar a Constituição para este fim, sinto muito, mas vai ter que caprichar na oratória e em outros atributos, beleza interior, mas verdadeiramente ninguém achará que a constitucionalização possa ocupar todos os espaços da vida. Estes, portanto, alguns exemplos do impacto do direito constitucional sobre o direito civil com o fenômeno da repersonalização e da aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas. No direito administrativo, a constitucionalização e a centralidade dos direitos fundamentais produziram igualmente um impacto que merece ser assinalado. Os mais antigos aqui presentes foram educados no direito administrativo, levando em conta 3 grandes princípios. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, o princípio da legalidade e o princípio da insindicabilidade do mérito do ato administrativo. Éramos felizes e não sabíamos, porque nada disso funciona como funcionava antes. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ainda quando se possa defender que ele subsiste, e até isso se tornou polêmico, jamais poderá significar a supremacia do interesse do erário da pessoa jurídica de direito público. A única supremacia que se admite num Estado democrático é a supremacia do interesse público primário. E a supremacia do interesse público primário identifica os valores constitucionais. Portanto, ainda vale a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, desde que o Estado seja o protagonista dos direitos constitucionais ou de interesses constitucionais. O interesse patrimonial do Estado, o interesse da pessoa jurídica, União, Estado ou município, esse não desfruta de nenhuma supremacia. Esse vai disputar e ser ponderado com o interesse privado. À luz do quê? À luz dos valores da Constituição. E atender a um direito fundamental privado contra um interesse público será prestigiar os valores constitucionais. De modo que a lógica autoritária da supremacia do poder público sobre o indivíduo já não prevalece. Hoje em dia, o poder público só desfruta de supremacia se e na medida em que esteja atuando em nome da Constituição. Segundo princípio, que era o princípio da legalidade, pelo qual o administrador só pode fazer aquilo que a lei autoriza e determina, esse princípio também já não subsiste como antes. Em primeiro lugar, porque, como vimos anteriormente, existe normatividade fora da norma legislada. Mas, sobretudo, porque, independentemente da lei, o administrador público pode e deve fazer valer a Constituição. E, portanto,
a ideia de legalidade vem sendo substituída por uma ideia que, mais do que a ideia de constitucionalidade, é uma ideia de juridicidade. O administrador deve atuar em nome do direito e, mesmo quando não haja legalidade expressa, ele pode e deve atuar em nome da Constituição. Quem acompanhou a ação declaratória de constitucionalidade a propósito da resolução do Conselho Nacional de Justiça, que vedava o nepotismo, vedava o emprego de parentes até o 3º grau, em cargos em comissão e funções gratificadas, quem for ver este acórdão, relatado pelo ministro Carlos Aires Brito, verificará que esta era a discussão. Os tribunais estaduais alegavam que o Conselho Nacional de Justiça, sem lei, portanto, sem observar o princípio da legalidade, o Conselho Nacional de Justiça estava criando uma restrição de direito. E a tese que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal foi a de que a vedação do nepotismo não precisava de lei, porque o núcleo essencial do princípio da moralidade e do princípio da impessoalidade já traziam como consequência inexorável aquele tipo de restrição. E, portanto, independentemente de lei, o administrador agiu certo ao aplicar direta e imediatamente a Constituição, estabelecendo, em nome do princípio da moralidade, uma vedação de conduta. Portanto, a ideia de legalidade já não transmite com propriedade a extensão em que o direito passou a afetar a atividade administrativa. E, portanto, fala-se hoje em um princípio da juridicidade, que inclui a Constituição e inclui até mesmo os princípios que não estejam escritos em lugar nenhum, mas que estejam incorporados ao processo civilizatório e à percepção da comunidade jurídica de uma maneira geral. E, por fim, a ideia de que apenas os aspectos legais, formais do ato administrativo eram controláveis pelo Poder Judiciário, também não subsiste mais numa era em que princípios como o da razoabilidade,